Olá, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês e que as mais ricas bênçãos de Deus estejam vos acompanhando, independentemente das circunstâncias que cercam as suas vidas. Precisamos confiar em Deus, ou continuar confiando em Deus, de que Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar agora. Querido Deus, nós louvamos o Teu santo e glorioso nome para estar em continuidade com cada um de nós, alicerçando as nossas vidas em termos de fé, em termos de vida física, emocional, que nós venhamos a ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor, buscando mais da Tua presença e confiando cada vez mais em Ti mediante as necessidades que nós temos, porque a Tua palavra nos diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer, e por isso queremos declarar a nossa dependência de Ti mais uma vez, que através desta palavra preparada para hoje, para o início deste dia, onde nós vamos ter outras fontes de palavras, nós possamos começar o dia já tendo um relacionamento com o Senhor, para o alívio da nossa alma. O Senhor é o nosso pastor, em quem nós confiamos, sabemos que nada vai nos faltar e que nenhuma circunstância possa nos separar, como diz a Tua palavra, do grande amor que nós temos pelo Senhor e que o Senhor tem por nós. Nada pode nos separar desse amor e que nós venhamos então a confiar nisso para sermos crentes fiéis ao Senhor e produtores de bons frutos no decorrer das nossas vidas, porque essa é a Tua vontade, foi para isso que o Senhor nos criou. Que Teu Espírito Santo possa estar entronizado na vida de cada irmão, dando ânimo, dando força, dando vontade, perseverança, para prosseguirmos nesta caminhada cristã. E que a união possa sempre estar permeando as nossas vidas, a união do corpo de Cristo, porque a Tua palavra diz que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta união é como óleo que desce nas barbas de Arão e é precioso para o Senhor e é precioso para nós. Então pedimos que o Senhor venha estar mais uma vez conosco, como já tem estado, mas de forma especial, e continue conosco neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Muito bem. Nós vamos para um novo estudo que se intitula, por sua vez, de Criação versus Evolução. Parte 1. Eu desmembrei em mais do que uma parte, porque ele pode ser um pouco longo e então dividindo fica mais suave e menos complexo para se entender. Quero aqui então ler uma crônica que eu escrevi há muitos anos atrás. Eu ainda pertencia ao grupo da Igreja da Moca. Compartilhei essa leitura com os irmãos daquela comunidade e agora quero aproveitar e começar este estudo lendo esta crônica, como eu havia dito já nos vídeos anteriores, que eu estaria fazendo um estudo que fala sobre a comparação entre o que a Bíblia diz sobre a criação do mundo e o que a ciência diz. E nós vamos ver que há compatibilidade das circunstâncias, não há contrariedade. A ciência, ela comprova tudo que a Bíblia diz, até porque a ciência ela não é contrária à palavra de Deus e a palavra de Deus não é contrária à ciência.
porque o criador das duas, o fundador das duas é o próprio Deus. Então nós sabemos que ele não pode se contradizer. Por isso então que as duas se justapõem. Nós crentes não somos contra a ciência, alguns cientistas são, mas não porque a palavra de Deus ela é complexa, é contraditória ou qualquer coisa assim. Esses cientistas, eles têm uma visão deturpada, uma visão curta da palavra, e pelo seu ego, por eles serem disseminadores das tecnologias, eles não se curvam a Deus. Por isso eles, então, muitos dizem que a palavra de Deus não comprova absolutamente nada, mas isso é uma posição pessoal de cada cientista, tanto que tem cientistas que se dobram sim ao Criador Supremo, e não só se dobram, como até o servem, como nós, são nossos irmãos em Cristo. Muito bem, então lendo aqui a crônica para iniciar o nosso estudo, ela se autodenomina o Criador do Mundo. Terra, terceiro planeta do Sistema Solar, alguns bilhões de quilômetros quadrados, onde podemos questionar por que se chama planeta Terra, se 3/4 dele são água. Uma grande polêmica, entretanto, surge quando fala-se na criação deste mundo. Alguns refletem sobre o assunto e não conseguem achar respostas. Outros dizem que foi uma grande explosão cósmica e que dentro de milhões de partículas, uma delas posicionou-se nesse sistema solar e pronto, não se discute. É mais cômodo pensar assim porque não gera dúvidas. É a teoria conhecida como Big Bang. Porém, pensando um pouco mais adiante, o que teria por trás desta imensa natureza que tanto anseia pela vida, do voar sereno e despreocupado de uma borboleta, de uma abelha tirando néctar de uma flor, de uma pequena formiga trabalhando arduamente para sobreviver? Essas pequenas coisas juntas fazem um todo bem maior e num sincronismo que nunca tem fim. É vida em abundância que dá beleza, cor e alegria aos olhos de quem as contempla. Será que uma explosão cósmica pode formar coisas tão bonitas e delicadas? Impossível. Pelo contrário, explosões não constroem, destroem. E se essas coisas aí estão, resta nós vermos que foram sim construídas, e quem constrói, cria. Então existe o Criador do mundo, mas onde ele está? Deve ser uma pessoa muito grande, tão grande como é o mundo e o universo que criou. E acabo então finalmente percebendo que pela sua grandeza foi capaz de um dia na história tornar-se um de nós, para que pudéssemos, através de seus exemplos, termos a chance, pelo amor, de fazermos deste mundo feito pelo Criador algo melhor. E ele está no nosso interior. Não precisamos procurar pelo Criador em nenhum lugar. Ele é tão grande, mas cabe dentro de nós através do seu amor. Então, nós, a exemplo de tudo isso, podemos entender que devemos cuidar deste planeta que Deus criou e nos colocou aqui para administrarmos, através de ações que cada um de nós pode ter na sua vida, no dia a dia. Eu sempre falo isso na escola bíblica dominical, que todos nós devemos zelar por tudo que consumimos neste planeta, com racionalidade, água, os vários tipos de energia, fazermos uma reciclagem dos produtos que nós utilizamos em nossas casas, né? Tudo isso ajuda o planeta a ter uma sobrevida maior, né? Quando nós nos preocupamos com isso e evitamos inclusive de poluí-lo, né? Porque um ser humano ele começa a poluir o meio em que vive desde o momento em que se levanta
até o momento em que vai se deitar, né? Além de consumista, é um grande poluidor. Por isso nós devemos, a exemplo do que Deus pede através de nós, cuidarmos e administrarmos bem desta casa que Ele nos deu. Então, agora, partindo para uma segunda etapa deste estudo, nós queremos fazer uma comparação entre aquilo que nos ensina Gênesis no seu capítulo número 1 com a ciência para cada quadro. Eu preparei aqui uma colocação paralela. Então, no princípio, Gênesis afirma que não havia ordem na terra. Havia apenas um mar profundo. Uma escuridão cobria este mar. E o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Na verdade, Gênesis capítulo 1, versículo 26, parece-me que é o 26, ele afirma que haviam 3 pessoas conversando, sabemos que é a Trindade, para executar a grande obra finalizadora da criação, que era o homem. Façamos o homem à nossa imagem. Então, aí está na segunda pessoa do plural, nós. Então, aí nós vemos que, além desse Espírito Santo aqui estar pairando sobre as águas como força divina de Deus, estava ali também a pessoa do próprio Deus Criador e de Jesus também. O que a ciência fala sobre este trecho da palavra dele? Antes, no princípio, a ciência reconhece que a Terra era um punhado de água cobrindo o núcleo deste planeta, que era incandescente, mas só havia água. E nesta água havia muitas substâncias dissolvidas, né? E essas substâncias, pouco a pouco, foram dando formação a seres, vamos dizer assim, né? Além das bactérias, que são bastante primitivas, e dos vírus também, há formações de elementos chamados coacervados. Vamos chamar inicialmente de elementos. Os coacervados, como sendo, na biologia, seres primitivos também. Tudo isso se passou há mais ou menos, segundo os estudos científicos, 200 bilhões de anos. São anos que nós não conseguimos medir porque nós somos infinitos. Ou melhor, nós somos finitos. Infinito é esse tempo. E nós não costumamos dar o braço a torcer mediante coisas que fogem do nosso conhecimento por serem muito grandes, não serem mensuráveis. O ser humano gosta de conhecer o começo, o meio e o fim das coisas. Então 200 ou 2 bilhões, melhor dizendo, de anos são muito tempo para o homem entender como essas coisas se passaram. Porém, a palavra de Deus nos ensina que um dia são como 1000 anos para Deus. E 1000 anos é como um dia. Isto é para nós termos uma margem de que o tempo é algo que não é preocupante para Deus. Inclusive, os 7 dias que a Bíblia cita como tempo de criação, necessariamente não são 7 dias como uma semana que nós temos hoje. Então, partindo agora para os versículos 4 e 5 a seguir do capítulo de Gênesis 1, voltando para a Bíblia, nós temos que aconteceu ali o primeiro dia da criação. E neste primeiro dia surge os primeiros espectros de luz, porque o mar era escuro, né? Estava sob também uma escuridão imensa. E os primeiros espectros da ideologia de Deus em criar um mundo, a energia de Deus começa a se fazer prevalecer na criação de tudo aquilo que viria. Porque o Sol e a Lua
ainda não estavam existindo, segundo as Escrituras. Então, por isso, eu creio que a própria presença de Deus ali, em um certo momento, começou a expelir espectros de luz, de glória, de grandeza, de majestade, de soberania. E aí a ciência, o que ela diz a respeito disto? Ela diz que sem luz não há condições de se manter nenhum tipo de vida para uma criação qualquer. Não é possível. Alguns tipos de vida até conseguem sobreviver sem a presença de luz. Por exemplo, há seres vivos, marinhos, que sobrevivem a 4, 5, 6 quilômetros de profundidade no mar, onde a luz do sol não consegue chegar. Essas regiões são denominadas de abissais, regiões abissais, aonde esses seres conseguem se adaptar e viver sem a presença de luz. Inclusive a maioria deles, ou pelo menos uma boa parte, são fosforescentes, são peixes e outros tipos de animais que produzem luz, uma luz parecida com aquela de neon, né? Eles brilham na escuridão por causa dessas questões. E existem bactérias também chamadas de anaeróbias. Anaeróbia significa não precisa de oxigênio para sobreviver, e na anaerobiose, como nós conhecemos na biologia, há um processo chamado de fosforilação ou fermentação, e deste processo surge partículas energéticas que mantêm como uma bateria certos tipos de bactérias, mas no geral, de uma forma bem maior, principalmente sobre a face da Terra, é necessário haver oxigênio para a manutenção da vida, bem como a água. E aí nós temos o surgimento da vida aeróbica, que é a presença de ar, né? O próprio prefixo da palavra já demonstra isso para nós. Então, Deus, sabendo disso, na sua infinita sabedoria, ele já previu que era necessário começar a surgir os primeiros espectros de luz. Passando um pouquinho mais para baixo neste capítulo de Gênesis, nós vemos o versículo 6. Aí nós já estamos no segundo dia de criação e ele nos ensina, ou nos dita, que houve uma divisão pré-anunciada por Deus entre a água salgada e a água doce. Como eu disse há pouco, é necessário para a manutenção da vida ter oxigênio e ter água. Então a água, para a manutenção da vida, como uma grande parte dela, é necessário a água doce. A água salgada não é possível ser utilizada, exceto para os animais marinhos que se adaptaram muito bem a esse meio salino. Mas os demais, a grande maioria, inclusive nós seres humanos, só podemos consumir água chamada de doce. E precisamos ingerir uma boa quantidade de água também para a manutenção de nossa vida. Se nós insistirmos em aguar plantas com água salgada ou ingerirmos água salgada numa tentativa de sobreviver, fatalmente estaremos sucumbindo rapidamente, porque a primeira coisa que entrará em falência no nosso organismo serão os rins e obteremos uma insuficiência renal, porque a água a ser consumida por nós é a de origem doce. Deus, sabendo que haveria a criação do homem, foi então tratando de dividir as águas em duas categorias, as águas salgadas e a doce propriamente dita. Um pouquinho mais adiante, no versos 7 e 8, nós ainda estamos no segundo dia de criação, e aí as águas, por ordem de Deus, ficam num plano mais baixo, aonde já estavam, mais divididas agora, em porções diferentes. E acima das águas surge aquilo que nós podemos chamar de céu, na parte de cima. E o céu era azul, como ainda é hoje. Porque antes
não existia, olhando para o alto, não existia uma divisão entre as partes, né? Vamos dizer que a nossa casa, a ciência ou a subciência da biologia que estuda o meio ambiente, ela se chama ecologia. E do grego, quando nós estudamos essa palavra ecologia, nós temos esse prefixo da palavra ecos, né? É o prefixo e logia é o sufixo, é a parte final. Logia é estudo, ecos significa o quê? Casa. Então, ecologia é o estudo da casa. Que casa? A casa que nós habitamos, chamada também de planeta Terra. Esta casa não tinha um teto e aprove a Deus deixá-lo mais bonito. Então, o teto, ele foi colocado por Deus para ficar com um aspecto mais bonito. Uma casa é mais bonita quando obtém o seu teto. E a ciência, o que ela diz sobre isso? Ela atesta que lá no passado, nesse espaço que não tinha uma delimitação de teto, haviam gases, muitos gases, pairando na parte superior da água. Eram eles, a ciência comprova, o metano. O metano, para quem não sabe, é um gás que nós produzimos após a nossa digestão. Então, falando bem simplificadamente, todos nós, seres humanos normais, fazemos pum, não é isso? Esse pum, ele é fedido. Esse cheiro do pum nada mais, nada menos é do que expelir gás metano. Inclusive ele pega fogo, viu, gente? E um outro gás que tinha na atmosfera é o gás amônia. Você quer saber o que é o gás amônia? Compre aquele produto que eu acho que ainda existe no supermercado, chamado de Ajax. Tire a tampa e cheire. Você vai ver que seu pescoço vai dar um tranco para trás, porque ele é muito forte. Era também esse gás que pairava na atmosfera. Havia também o hidrogênio, um gás superabundante, ainda hoje na atmosfera, e a presença de água no estado gasoso. Nós sabemos que a água se divide em três fases, né? A fase gasosa, a fase líquida e a fase sólida. Então, o oxigênio e o nitrogênio, que também são muito importantes para a manutenção da vida, eles não existiam ainda na atmosfera, mas precisariam existir, e nós vamos ver o porquê que eles existiam na atmosfera. Inclusive, eu gostaria de falar aqui sobre esse céu azul, né? Esse céu azul, ele existe graças ao Sol, que surgiria depois, que nós vamos falar qual é a fase dele, e o Sol, ele emite uma luz incolor, mas essa luz incolor, ela guarda espectros de 7 cores, mais ou menos, primárias, que nós conseguimos ver apenas quando nós colocamos um prisma na luz do Sol, nós vemos uma refração dessas 7 cores em lilás, azul, amarelo, né? Cores como essas. As cores do arco-íris. As cores do arco-íris nada mais são do que um grande prisma, que são as gotas de água que estão na atmosfera. A luz passa por essas gotas de água que funcionam mais ou menos de forma vítrea, prismal, e ela então divide essa cor, né? Ou a falta dela, que é a luz do Sol, que é incolor, em 7 cores. Como o céu é azul? Porque todas essas cores, quando elas saem do Sol, elas funcionam, viajam pelo espaço em ondas. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E muitas delas têm frequências diversificadas, essas 7 cores. As cores amarela, vermelha, lilás, azul, essas cores, elas viajam, exceto o azul, desculpa. Essas cores, elas viajam rapidamente e em ondas bem pequenininhas. Por serem pequenininhas, elas são mais ágeis e mais rápidas. Por isso, você não consegue enxergar a luz nessas cores durante o dia. Mas a luz, a cor, o espectro azul, ele é uma onda mais lenta, muito maior do que essas que eu falei anteriormente, e, portanto, nessa lentidão, ela entra na nossa atmosfera mais devagar. Então,
de todas essas cores que emanam da luz solar, a cor azul é a mais lenta, por isso é aquela que você consegue enxergar lá no céu. O céu prevalentemente é azul por causa da velocidade desses espectros em termos de ondulatória. Por isso o céu é azul, essa é a explicação. E esse foi o teto que Deus colocou para cada um de nós, a fim de que nós nos deliciássemos com esta cor. Pensou se o céu fosse assim, uma outra cor? Amarelo. Amarelo lembra meio que doença nesse aspecto atmosférico, né? Uma coisa assim meia estranha, né? Então o azul foi um bom gosto enorme de Deus quando bolou isto. E aí então o oxigênio ele vai ser criado mais tarde e dele vai ser emanado um outro gás que existe hoje, isso seria mais para frente no processo de criação, chamado de ozônio. Esse gás ozônio ele é muito importante na atmosfera. Por quê? Porque o gás ozônio ele evita com que a luz do sol, esses raios radiativos, né, cheguem até a nossa pele e nos queimem. E Deus, sabendo disso, tratou de colocar essa camada nesse céu azul, uma camada cheia de ozônio e cheia de outros gases para filtrar essa luz solar. Mas não é só por isso que ele existe, não. Ele existe também, o ozônio, para nos proteger em termos de temperatura. Nós sabemos que no sistema solar nós temos o Sol, Mercúrio, o primeiro planeta, Vênus, o segundo planeta, Terra, o terceiro planeta, Marte, o quarto planeta. Vamos parar aí porque é aí que nos interessa. A temperatura média do planeta Vênus, ela é de 450 graus centígrados positivo. Depois vem o nosso planeta. E depois do nosso planeta, em quarto lugar, vem Marte. Marte tem uma temperatura média de menos 55 graus centígrados, depende do verão ou do inverno. Mas se você somar 450 graus e vir regredindo, você vem de 450 para zero, você anda 450 pontos, vamos chamar assim, ou graus. Se você do zero passar para a fase negativa, andando até menos 55, que é a temperatura do planeta Marte, você somará no total 500 graus. Se você fizer uma média entre isso, você vai chegar numa temperatura de 252 graus e meio aproximadamente, fazendo essas contas. 252 graus e meio positivo torraria qualquer cérebro. Torraria, não existia vida aqui. Mas graças a esse ozônio oriundo do oxigênio que Deus colocaria um pouquinho mais para frente, nós vamos ver depois como, a nossa temperatura terrestre é de 22 graus centígrados. Ela é tão tranquila e tão confortável que os aviões, quando você viaja de avião, a temperatura ambiente de um avião interna para o bem-estar dos passageiros também é de 22 graus centígrados, copiado da temperatura atmosférica ideal para nós nos sentirmos bem, nem com frio, nem com calor. Deus não é plena sabedoria? Deus é demais, não é verdade? Então, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos então para o versículo 9 e o versículo 10. Versículo 9 e 10, nós já entramos numa fase do terceiro dia da criação. As águas começam a dar lugar às primeiras porções da terra, né? Eu anotei aqui, as águas começam a dar lugar às primeiras porções da terra. Então, essa terra começa a emergir da água. E como isso aconteceu? Primeiro pela ordem suprema de Deus, poderosa, plena. Mas a ciência diz que isso pode ter acontecido através daquilo que nós conhecemos hoje como hotspots, que são vulcões, pontos no fundo do mar que fazem com que a lava, que nada mais é do que rocha quente, incandescente, vão saindo na erupção marítima
embaixo lá no mar e vão formando camadas e camadas de lava até que elas conseguem vazar a superfície do mar e formar grandes ilhas. Às vezes essas ilhas, grandes, médias ou pequenas, estão sozinhas, às vezes elas estão em conglomerados, e aí então essas ilhas, elas vão formando arquipélagos de 50 ilhas, 5 ilhas, 10 ilhas e assim por diante. E no princípio nos diz a palavra que ela estava, essa terra, numa única massa de ar, numa única massa chamada continente Pangeia. Isso teria facilitado o caminho dos homens para migrar para diversas regiões do planeta. E além disso, nós sabemos que existem vulcões existentes nos continentes que também ajudaram na formação dos solos da Terra de origem vulcânica. E também tem solos que não foram formados por origem vulcânica, não são solos vulcânicos, são solos de aluvião, são solos orgânicos, de outros sistemas que servem para o homem plantar e assim sobreviver. Irmãos, eu termino aqui a parte 1 desse estudo para não ficar muito longo e assim, a partir daí nós continuaremos na parte 2, se Deus assim permitir. Deus vos abençoe, tenham uma semana de puras bênçãos. Este é o meu desejo para cada um de vocês e também a minha oração.